Em meio às extremas aberrações e heresias, em meio a tantas dificuldades e turbulências do cotidiano, a áudio e vídeo Paz no Vale tem o prazer de apresentar o conferencista internacional Abílio Santana. Segundo de Reis, capítulo 3, a partir do versículo 11, a palavra do Senhor diz assim: E disse Jeosafá, quem disse? Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, e disse: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Pare um pouquinho aqui, versículo 11. Nós estamos vendo Jeosafá procurando um. E um dos servos do rei de Israel disse: há um profeta aqui cujo nome é... Versículo 12. E disse Jeosafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Jeosafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém, o rei de Israel lhes disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele, digo, o profeta, a mão do... Diga, a mão do Senhor. Até aqui. Eu achei 3 elementos distintos aqui para ganharmos tempo. No versículo 11 nós encontramos um rei procurando um. No versículo 15 nós encontramos o profeta procurando um tangedor. O rei procura um profeta e o profeta procura um tangedor. O rei Jeosafá procura um profeta. Quando o profeta foi achado, o profeta procurou um. Está fraco. Sem gritar, falando alto e bonito. Só as mulheres, Que é isso, mulheres? Olha essa boca, abençoadas. Aê. Só mais uma vez, varoas. Varões. Minha vergonha. Observe, queridos, que temos aqui. Nós temos um rei procurando um profeta. E quando o profeta foi achado, ele procurou um tangedor. E as últimas palavras foram: e sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre o profeta a mão do... Que temos aqui? Profeta, tangedor e a mão do Senhor. Profeta, tangedor e a mão do Senhor. Profeta, tangedor e a mão do Senhor. Deixa eu te contar por alto o que é que aconteceu. Temos aqui 3 exércitos potentes. Essa história aqui. O exército de Israel, o exército de Judá e o exército de Edom. Esses 3 exércitos estão perdidamente perdidos, sem possibilidade bélica de saírem à peleja,
faltando o essencial para o mantimento no cotidiano, que era água. Não tinha água para os soldados e nem para os animais. Eles agora procuram saber aonde está um profeta para que o Senhor fale com eles através deste profeta. Acharam o profeta e disseram: profeta, queremos ouvir a voz de Deus, profeta. O profeta disse: Deus fala sim, mas para que Deus fale, vocês estão quase no caminho. Primeiro achou o profeta, mas para vocês ouvirem Deus falar, vocês têm que trazer, diz o profeta, um tangedor. Se o tangedor não chegar, não ouviremos a voz de Deus. Mas que depressa foram e trouxeram um tangedor. Tangedor seria alguém que louva, alguém que magnifica a Deus. Para ser mais preciso, nessa época, tangedor era alguém que tocava um instrumento de corda, como que harpa, ou um louvador, ou um cantor, um magnificador ao Criador. Que temos aqui? Alguém procurando um profeta e o profeta procurando alguém que louve ao Senhor. Ei, a nação quer ouvir Deus falar e o profeta diz: sem profeta e sem tangedor não tem a mão do Senhor. Sem profeta e sem tangedor Deus não manifesta a sua mão. Até que mais que depressa acharam o profeta e procuraram o tangedor. Para que a mão do Senhor paire sobre um local, tem que haver esses dois elementos, profeta e tangedor. Nunca se esqueça disto. Se tu queres que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, se tu queres que a mão do Todo-Poderoso paire sobre a sua vida, pelo amor de Deus, viva como disse Jesus. Ele dissera que a nossa geração seria uma geração profética e uma geração de adoradores. Ele disse: ora vem, o dia vai chegar em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ele disse a hora vem, ele estava falando desta geração, da geração de tangedores, da geração de adoradores. A Bíblia diz que Deus habita no meio do... Eu queria tanto que você entendesse essa palavra. Você quer que essa madrugada seja uma madrugada diferente para a sua vida? Você quer que essa madrugada seja a madrugada do marco da sua vida? Então esteja atenta, por favor. Ajude aí, por favor, querido. Não, estou falando sério, ajuda aí. Tem coisa que não é para dengo. Tem coisa que não é para dengo. De natureza, queridos, que eu me coloco no local desta nação, dessas três nações, querendo ouvir Deus falar, no desespero tremendo, e não sabiam como trazer a manifestação divina, não sabia como trazer as mãos do Senhor sobre aquele local. E um desespero total. O crente Josafá, escute isso aqui, ei, o crente Josafá disse: eu já sei como é que Deus vai falar. Vamos achar um profeta. Deus respeita os dons ministerial. E por isso Josafá disse: queremos um profeta para que Deus fale através dele. Tem gente que é contra quando alguém sai e sabe que em tal local tem um vaso, e que lá aquele vaso é usado por Deus, e tem gente que bate. Ô crente que anda atrás de vaso, não sei o que está errado não, está certo. O profeta foi procurado pelos três reis, o de Edom, o rei de Israel e o rei de Judá. Deus respeita os dons ministeriais. Para que Deus manifeste a sua mão, carecia dois elementos distintos: profeta e tangedor. Primeiro nós encontramos profeta. Eu sei que vai doer, mas que se há de fazer? Eu tenho saudade da geração de profetas e de profetisas. Eu tenho saudade da geração de profetas e de profetisas. Mas eu estou falando profeta, está entendendo?
profeta de mão cheia. Eu não estou falando de menino de recado, daqueles que me dá uma gravata que eu profetizo para tu, daqueles que eu vou profetizar que você vai ganhar um carro, e quando na realidade Deus não está querendo dar um carro, está querendo dar uma surra naquele cidadão. Você está entendendo? Quem chegou diante do profeta Eliseu? Eu tenho um soldado do profeta que profetizava como Eliseu, segundo aquilo que Deus colocava, está entendendo? Eu não estou falando da força verbal, eu estou falando de ouvir. Se Deus falou assim, então é assim. Porque quando o profeta dizia, segundo eu estou falando, Deus honrava. Mas ai do profeta que diz, assim diz o Senhor, sem que Deus não tenha dito. Diga, eu estou falando, e Deus honra. Agora dizer, assim diz o Senhor, sem que Deus tenha mandado, aí o pau come na casa de Inoca. Há poder nas nossas palavras? Há. Mas bata no peito e diga, sou eu que estou falando, sem dizer que Deus está mandando. Porque Elias era assim. Elias dizia, segundo a minha palavra. Ele dizia, é eu que estou arranjando o pepino para Deus descascar. Ele não dizia, Jeová mandou, não. Ele dizia, segundo a minha palavra, não vai chover. E Deus dizia, não chove mesmo não, Elias. Tu tem moral para profetizar. Agora, ai de Elias se dissesse, assim diz o Senhor, não vai chover. Deus não tinha dito. Eu estou falando de profeta que escuta de Deus e entrega do jeitinho que Deus mandou. Está faltando profeta na terra dos viventes. Pode doer, pode dar sangue no calcanhar, mas que está faltando profeta do quilate de Eliseu, tá. Eu me lembrei que um certo dia eu estava lá em Salvador, no nosso terreno, chamado nosso terreno, mas é a nossa igreja, que tem um terreno muito grande para construir o templo, e está lá encalhado, tem mais ou menos 15 anos e não constrói. E todo evento nosso é no nosso terreno. Nosso é a nossa força de expressão. Não é meu, é da igreja. E é normal, quando o crente diz lá, o culto vai ser no nosso terreno, já sabemos o que é no terreno da nossa igreja, lá na paralela de junto do Iguatemi. E lá estava o palanque, e uma multidão de nada mais, nada menos, 50 mil pessoas. Nossa igreja em Salvador, total, a sede 2.700, 2.800 pessoas, mas o total, nós somos 72 mil membros em Salvador, para a glória do Deus que fez os céus e a terra. E tinha nada mais, nada menos que 50 mil crentes lá no terreno. O pregador era o pastor Gilberto Pires. Ele era evangelista na época e eu também era evangelista. E o pastor disse, olha, um dos dois fica atento aí que eu vou botar um dos dois para pregar. Nós éramos os dois pregadores da Bahia nessa época. Aí Gilberto disse, Abílio, vai tu. Eu disse, vou nada, vai tu, rapaz. Tu tá com a bala na agulha? Eu disse, eu nunca cheguei na guerra sem uma bala na agulha, meu irmão. Se botar, eu atiro. Ele disse, rapaz, a mensagem não está comigo. Eu disse, então deixa que eu prego. E de repente o meu pastor presidente na época, pastor Dermeval Lopes de Cerqueira, disse, vamos ouvir o pastor Gilberto Pires pregar. Aí eu cheguei para o pastor e disse, pastor, eu pensei que o senhor ia dar para mim pregar. Ele fez, Abílio, é que o Gilberto vai pregar, mas é só para encher linguiça até o candidato a governador chegar. Porque na hora que o governador chegar, ele vai ter que passar para nós ouvirmos o governador. Eu disse, foi de Deus o senhor ter dado para ele, porque se fosse eu não ia devolver o microfone para o senhor não. O senhor me excluía, mas não devolvia. Porque a palavra do Senhor, na mão de um profeta, tirar da mão do profeta para dar para o pecador, o senhor ia arranjar um problema sério comigo, pastor. Ele disse, foi por isso que eu não te dei. Amados, quando doutor Antônio Carlos Magalhães chegou diante do sangue de Jesus, nunca me esqueci disso. Quem é que não sabe que aquele cabra é macumbeiro, rapaz? Quem é que não sabe que aquele cabra dança no terreiro de menininho do Cantuá de saia, rapaz? Quem é que não sabe que aonde ele chega com uma comitiva de 80 baianas. Baianas não é porque é da Bahia, não. É a roupa que elas vestem, macumbeira, feiticeira. E quando ele chegou aquela comitiva de bruxa. Mas uma pinóia que eu dava o microfone para ele. Eu não dava. Podia dar sangue no calcanhar, eu não dava. Podia ser a última vez que eu ia pregar em Salvador, mas eu não dava. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque olha que coisa linda, olha que coisa linda. Desceu 3 reis. Josafá, o rei de Edom e o rei de Israel. Lá vai eles procurar o profeta Eliseu. O rei de Israel tomou a frente, que era metido ao bom da boca. Sabe quem era ele? Jorão, filho de Acabe, filho de Jezabel, aquela bruxa. Vê se não está faltando profeta nessa terra. E lá vai ele. Quando ele chegou cheio de me deixa, me larga e me solta, achando que era o bom da boca, pastor Alex. Aí chegou e disse assim, eu sou o rei de Israel, sou Jorão, filho de Acabe, filho de Jezabel. Falando com Eliseu, achando que Eliseu era bajulador de político. Achando que Eliseu era daqueles que agachava e dizia, sim senhor. Eliseu, caba macho para arrebentar, levantou as narinas assim,
franziu a testa, olhou no fundo do cristalino dos olhos dele e mandou para ver a queda. Que teu eu contigo? E bateu, olha o nocaute, olha o nocaute, olha o nocaute. Vai procurar os profetas de teu pai e os profetas de tua mãe. Tu tá pensando que eu inventei? Inventei não, tá aqui, ó. Nós lemos esse negócio aqui, rapaz. Quer ver? Eu vou ler para tu. Quer ver? 13, versículo 13. Olha que coisa linda. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que teu eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Quer ver outro pau? Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Olha o 14, olha que profeta da tábua lascada. Olha que profeta macho, rapaz. Olha que, isso aqui é profeta, o resto é carniça. Ó. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Jeosafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Isso é que é profeta, rapaz. Você pode ser rei da Pinóia, pode ser rei de Israel, pode ser o que for. Eliseu meteu o dedo na cara e disse: vai procurar os profetas de teu pai, os profetas de tua mãe. Quer saber de uma? Se eu não respeitasse a presença do crente Josafá, nem pra tua cara eu estava olhando. Sabe, tá entendendo agora, o rei? Tá entendendo, o rei Jorão? Ele ficou mufino. Tá faltando profeta do quilate de Eliseu. Esses bajuladores de político, cabe macumbeiro, safado, é pilantra, e ainda tem profeta que ainda bota tapete para esses cabas safados passar. Tá faltando profeta nessa terra. Deus nos colocou como cabeça e não como cauda. Há quem pense que deve ser rabo de baleia e nunca ser cabeça de sardinha. Pois eu prefiro ser cabeça de sardinha do que rabo de baleia. Isso é que é profeta. Isso aí é que é profeta. Você pode ser rei, pode ser a Pinóia. Eu bato para ver a queda, diz Eliseu, e bateu. Eliseu humilhou. Você sabe o que é humilhar? Eliseu humilhou. Eliseu disse: se eu não respeitasse a presença de Josafá, nem para tua cara eu olhava. Sabe esses crentes que não entendem muito de mistério? Se vê Eliseu fazer isso aí, ó. Meu Deus, que falta de educação. O homem é autoridade. O homem é autoridade. Para que haja a mão do Senhor, tem que haver em primeiro lugar profeta do Senhor. Não, eu estou falando profeta do Senhor. Não confunda profeta do Senhor com profeta do real, profeta de fulano, profeta de Bertano, profeta de ciclano. Não, porque toda a multidão passava fome, lembra? Mas Deus mandava urubu levar comida para profeta. Quem cuida de profeta é Deus. Profeta que agrada a multidão e desagrada a Deus, para mim isso não é profeta. Para mim isso é menino de recado. Não porque eu não posso entregar a tua mensagem, senão eu vou me queimar. E daí importa desagradar a multidão e agradar a Deus. Está faltando profeta. Está faltando profeta de coragem como João Batista. Amados, em nome de Jesus, preste atenção à mensagem, queridos. Está faltando profeta de coragem como João Batista. Pode ser o rei Herodes. Ele manda. Sem pena. Quer ver outro profeta aqui que me dá inveja? Quer ver outro profeta que me dá inveja? Quer ver? Micaías. Quase ninguém fala dele. Micaías. Irmãos, Micaías, eu sou doidinho para conhecer esse cabra. Quando eu chegar lá no céu, eu vou perguntar a Jeová: Jeová, quem era Micaías aqui? Alguém está me ouvindo? Diga amém. Eu digo: Jeová, quem era Micaías aqui? Peraí, presta atenção, moça, por favor. Quem era Micaías aqui? E Jeová vai dizer: aquele ali. Não estou fazendo isso, que eu quero que você entenda que a mão do Senhor quer vir. Mas se não tiver aqui hoje, esses dois grupos de profetas e de tangedor, não tem mão do Senhor. E eu quero que você entenda que Deus está rodeando para ver se pega a gente de jeito. Deus está rodeando como o vaqueiro faz com gado. Vai rodeando e bota tudo no jiqui. Deus está rodeando para colocar todo mundo num beco sem saída. Para depois colocar o dedo nas narinas de abelha de um por um. Acredite, amados. Deus quer fazer desta madrugada a madrugada da nossa vida. Lembras tu de Micaías? Olha que coisa linda. Escuta isso. Lá vai o rei, esse desviado, o pai de Jorão, Acabe. Chegou lá em Judá,
Escuta só. E disse, rei Josafá, vamos à guerra. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Vamos à guerra. Josafá disse, vamos à guerra. Mas vamos consultar ao Senhor primeiro. Olha que caba crente. Olha que caba crente. Eu vou perguntar de novo. Quem ainda quer ouvir a voz de Deus, levante a mão e diga amém. Não, disseram amém, mas não levantaram a mão. Quem quer ouvir a voz de Deus, levante a mão e diga amém. Tá bom, escuta isso. E o desviado do pai de Jorão, que é esse aqui, que recebeu o chabu de Eliseu, escuta isso. O Acabe disse, você falou o que, Josafá? Olha que cabra crente, Josafá. Vamos consultar o Senhor Jeová, para ver se devemos ir à guerra ou não. Aí ele disse, já consultei 400 profetas. E todos os 400 profetas profetizaram dizendo, vai à guerra. Josafá, crente, disse, cadê os profetas? E olhou para a cara dos 400 assim. Aí desconfiou que era profeta. Tá entendendo? Comprado. Tá entendendo? Comprado. Tem muito. Conheço um bocado. Conheço. Não, no culto de libertação de quarta-feira lá é o pau que rola. Ou se dá. Tem aquelas irmãzinhas só porque, tá entendendo? O dízimo gordo. Aí já baixa a cabeça e diz, pastor Abílio, me abençoa. Eu digo, pois não, minha irmã. O senhor ora por mim? Eu digo, oro, querida. Amado, Deus não falou nada com o senhor, digo, sobre... Assim, alguma revelação, digo, irmão, no dia que ele der, eu entrego. Aí a outra fez assim, essa ficou no osso comigo. Falou, pastor, eu quero que o senhor, em nome de Jesus, o senhor profetize uma bênção para mim. Eu disse, eu não entendi, amada. Profetiza uma bênção para mim. Eu disse, irmã, peraí. Só tem que entender uma coisa. Profeta que profetiza o que a senhora quer, ele é seu empregado. A senhora está pensando que a senhora vai me comprar, minha irmã? Não, minha irmã. Mas a irmã fulana abençoou. Eu digo, isso é a irmã fulana, eu não. O senhor é ignorante. Eu disse, tá bom, eu vou lhe abençoar. Tá bom, antes que a senhora me xingue, eu vou lhe abençoar. Senhor, abençoa essa irmã, para que pombagira saia do lombo dela e ela pare de estar atraindo o marido dela com aquele rapaz. O senhor está me revelando o nome dele aqui agora. O sangue de Jesus tem poder. Eu digo, ela acabou de dizer que teu sangue tem poder, Jesus. Então liberta ela, que ela está cheia de cão no couro. Eu vou abrir um processo contra o senhor caluniador. Eu vou abrir, eu lhe processo. Eu disse, se é mentira, processe. Agora eu estou lhe falando o que Deus me falou. Agora diga que é mentira de Deus, pronto. Eu digo, diga, Deus é mentiroso, vá, fale. Diga, foi o diabo que te revelou, fale. Pronto, diga que Deus é o diabo. Fala! Vem com esse capeta no couro e quer benção, vai consertar a tua vida. Prostituta. O quê? Prostituta! Você vai ver. Vai, vou ver o quê? Eu quero te ver nunca mais, praga, sai daqui. Ela foi lá falar com o pastor presidente. Foi, tá entendendo? A gordinha do dinheiro. Aí o pastor me chamou, Abílio, foi que houve com a irmã fulana? Eu disse, que irmã fulana? Ela que eu digo, a prima. Prima não, irmã. Eu digo, tu não é minha irmã, tu é prima. Abílio. Não, pastor, o senhor me conhece. Tá? Eu disse a ela, pediu que eu abençoasse ela. Eu disse a ela que eu não era profeta comprado por ela. Ela me abençoe. Quando ela estava ordenando, me abençoe. E o rei que dizia assim, antigamente tinha os profetas do rei, e o rei que dizia isso. Eu disse a ela que eu não era de abençoar, ela me chamou de ignorante, não sei o que, queria me xingar. Eu disse para ela o seguinte, tá bom, vou te abençoar. E foi na hora que Deus me deu a revelação, e eu disse que ela está traindo ela, o marido dela com o irmão fulano. Abílio, você é maluco? Tá vendo, o pastor está me caluniando. Eu digo, é mentira? Então diga, quem te revelou foi o diabo. Vai, fala na frente do pastor Israel. Quem te revelou foi o diabo. Fala! Ele me xingou. Eu disse, xinguei não, eu falei quem você era, prostituta. Tá vendo aí, pastor Abílio, retira? Eu digo, retiro nada. Sou maluco? O profeta vai dizer assim, diz o Senhor, e depois vai dizer, é mentira, Deus não falou, retiro nada. Prostituta e acabou. É por isso que a igreja não vai para frente, não vai mesmo com a prostituta dentro da igreja, como é que vai? Eu vou sair dessa igreja, saia. Pastor, se eu sair vai fazer falta, porque o senhor sabe meu dízimo quanto é, né? Eu digo, tá aí, pronto. Está dizendo agora para o senhor que o senhor é comprado pelo dízimo dela. Quanto é que ela pagou de dízimo? Eu vou pagar o meu e vou cobrir o dela. Sai daqui, praga. Espí, Deus é bom. Eu gosto de sair de carro de madrugada, tá entendendo? Gosto. De vez em quando assim, vou ali na beira da praia, como ali uma mariscada. Essas provas que Jesus quer que a gente passe. Lagosta, tá entendendo? Não gosto do quê? Aí eu tô lá no restaurante, eu, Misa e minha costela. No mesmo dia, de terça-feira, de madrugada, 1h30 da manhã mais ou menos, estou lá, na mariscada, na ribeira,
Estou lá comendo negócio do meu peixe. Ela entra, eu estava na mesa lá do canto, eu digo, fio para lá. E quem chegou? E ela sentou, botou uma garrafa de vinho na mesa, acendeu uma vela, luz de vela. Foi ela e Ricardo. Ricardão. Quando está no modo, sentou do lado, está no modo do gosto, ela botando na boca, foi. Aí eu cheguei assim, parei na frente, eu disse, prostituta. Mudou de cor. Eu disse, é que você não viu, mas está tudo filmado. Filmei tudo. Amanhã vai lá conversar com o pastor, senão eu vou dar fita para o seu marido. No outro dia ela estava lá. A Bíblia, cadê a fita? Que fita, meu irmão? Filmado aqui no olho. Não entendeu, não? Outro dia chegou outra dizendo, diante do Deus de Abraão, pastor, eu queria que o senhor abençoasse esse pacote aqui na terça-feira. Culto de libertação dá muito disso. Pastor, abençoa esse pacote aqui. Ora aqui, abençoa para que Deus resolva. Deixa eu ver aí, abre aí. Não, pastor, não sabe não. Não, senhora, eu vou orar, sei lá o que é que tu tem dentro, rapaz. Eu não gosto de orar. Eu sou assim, irmão. Quem gostou, gostou. Não gostou, não gostou. Não, mas olha aqui, não ora não. Tá bom, então vamos orar. Fecha o olho. Quando ela fechou o olho, eu peguei o pacote. Um negócio do baú da felicidade. Deixa só, quer que eu ore por isso aqui, É para ver se Jesus... Eu digo, que Jesus, rapaz? Então está faltando profeta de fato, eu estou sendo sincero. Está faltando profeta de fato. Você está entendendo? Está entendendo o mistério? Olha Micaías. Aí Eliseu, o Josafá, olhou assim e viu os 400 profetas dizendo, pode ir, vai Acabe, sim meu rei, tu vais e tu volta, tu volta e tu vais com a espada e volta em paz. Josafá olhou para os 400 profetas assim, tudo comprado. Ele disse, não é desconfiando não, mas não tem mais nenhum profeta aqui. Sabe o que é que o rei falou? Tem, um tal de Micaías, mas só profetiza contra mim. Josafá crente, esse Josafá que Eliseu disse, se não fosse a presença de Josafá, nem para a tua cara eu olhava. Aí disse, traz o profeta aqui. Lá vem ele, nem aparência de profeta tinha. Também o rei não molhava a mão dele. Está entendendo? Aí chegou ele, aí ele olhou assim, aí o rei catucou o rei Josafá e disse, quer ver que só profetiza contra mim? 400 profetas, devo ir à guerra? E ele disse, ide, e o Senhor será contigo, majestade. Todos 400. Micaías, há alguma palavra do Senhor para mim? Sabe o que é que Micaías falou? Para tu? Deus não mandou nada, está de mal contigo. Aí de repente Micaías disse, agora sim chegou. Deus acabou de falar comigo, dizendo que tu não deves ir à guerra. Se tu fores, vão te trazer. Tu não voltarás com os pés. Tu vais morrer. Saiu um profeta do meio dos 400 e acertou na boca de Micaías assim, ó. Micaías, tá! E o profeta exaltado fez assim, ó. Deixaria Deus de me usar para usar você? Você nunca vai nunca vai contemplar um profeta de fato. Eu não estou falando de profeta comprado. Estou falando de profeta, dentro do ventre da mãe, chamado. Nunca vais contemplar um profeta presunçoso, pescoço grosso. Deus só usa a mim, só eu sou profeta. Só dou glória se eu estiver pregando. Se eu estiver sentado, eu não prego. Está entendendo o mistério? Nunca! Um profeta chamado jamais faz isso que esse carnificino fez com Micaías. Bateu e disse, aonde que Deus ia deixar de me usar para usar você, rapaz? Se não, profeta, você é um doido. Aí Micaías levantou, olha que coisa linda. O rei disse, prende, leva para o calabouço, sustenta-o com pão de angústia e com água de amargura, até que eu volte em paz. E aí a gente manda matá-lo. Aí Micaías disse, quer me prender? Me prenda. Mas se tu voltares em paz, olha que profeta. Se tu voltares em paz, o Deus de Abraão não tem falado pelos meus lábios. Isso aqui é profeta. Está faltando profeta. Está faltando profeta. Está faltando profeta. Está faltando profetas e profetizas. Está faltando profetas e profetizas
Quem dera se você entendesse que Deus está dizendo: estou procurando varoas e varões para que eu use como profetas e profetizas. Quem dera se você entendesse que Deus está procurando profetas e profetizas. É com você que Deus está falando. Deus quer te chamar, Deus quer te capacitar, Deus quer te usar. Quem está entendendo a palavra, levante a mão e glorifique ao Senhor. Está faltando profeta. Quem dera se você entendesse, filho de Jerusalém, que não se ouve mais o alarido de Jeová, porque não há mais varões e varoas que diz: eis-me aqui, eu quero ser profeta, eu quero ser profetisa. Tu leve nevaste que faz. Ayaca tu que fa. Ai não manu que ferre que te que fa. O ibinubias tu que ferre bita que tu que fa debaixo que fa te que fa. Está escrito: e ele deu uns para evangelistas e outros para pastores, outros para doutores, outros para profetas. Cadê os profetas? Para que haja a mão do Senhor, tem que haver profeta. Para que haja a mão do Senhor, tem que ter profeta. E de onde menos se espera, do binabusta que pé, de onde menos se espera, pastor Anderson do Carmo, é que ele vai lá e diz: vem cá, é você. De onde menos se espera, sai um profeta. Lá estava um carroceiro, um simples carroceiro. Lá está ele, arando a terra na carroça. E lá está ele. Ei, reboi, ei, vida de gado, yahá, reboi. E lá está ele. E de repente passa um profeta correndo. Ei, como é teu nome? Meu nome é Eliseu, eu sou carroceiro. Segura essa capa aí. O que é isso? Deus disse que chega de ser carroceiro. Ele está procurando profeta. Xarabia castui que pé. Aí ela movias tu que pé que faz. Nasta que fácia. E lá está o outro. De onde menos se espera, sai profeta. De onde menos se espera, ele arranca para dizer: eu quero teus ouvidos para tu me ouvir, e eu quero a tua boca para que o povo me ouça. E lá está o outro. No laço, o cabra era bom de laço. Quando o touro passava, ele... Hey, pongava no cavalo e... De repente ele escuta uma voz que grita: Amós! Chega de laçagado! Chegou a hora de mostrar para a terra que Deus ainda usa matuto! Chegou a hora, Amós! Profeta, cadê você? Profeta, Deus te procura. Cadê você, profeta? Cadê você, profetiza? Cadê você, mulher? Cadê você, varão? É hoje, esta madrugada, Ele reservou para levantar profetas e profetizas. É hoje.
hoje, é hoje. E lá está ele. Lá está ele. Ele era o campeão. Ninguém ganhava para ele. Sabe esses cabra bom de contar piada? Sabe esses cabra bom de botar o povo para rir? Um Tom Cavalcante, pronto. Era ele. Bom na piada. Um raciocínio muito rápido. Falava ele, pá! Se ele não tivesse na roda da piada, não prestava. Mentia que só o cão. Era encapetado. Habitava no meio de povo de impuros lábios. Aí Deus disse, ô contador de piada, ô mentiroso, chegou a hora, hein? Recebe uma brasa nos lábios. Pá! Agora escuta a minha voz. Ele escutou e disse, eu quero um profeta. A quem enviarei? Ele disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Está faltando profeta do Senhor. Profeta do rei tem muitos. Profetas de fulano e Bertana tem muitos. Profetizas, porque mulher não é profeta e sim profetizas. Profetizas que profetizam para agradar a A e a B, tem muitos. Não se escandalize com o que eu vou lhe dizer. Eis aqui um homem que é abençoado até o tutano. Eis aqui um homem que quando Deus manda profetizar carro, eu digo, Deus mandou profetizar carro, receba. Então a pessoa recebe. Eis aqui um homem que quando Deus manda profetizar emprego, eu digo, o Senhor me diz que tem emprego, receba. E quando Deus manda, eu profetizo. Mas eu nunca entendi esses profetas e profetizas que nunca profetiza contra o altar de Samaria, nunca profetiza contra Baal e nunca profetiza contra a vida desmantelada. Profetiza carro, profetiza casa, profetiza emprego para pessoas que nem compromisso com Deus têm. É mais ou menos assim. É sim, Senhor. Os cultos de libertação, está na hora de mudar o título. Tem que ser culto de oprimidos. Culto de oprimidos, porque um monte de elementos que toma pinga lá fora, vê com cigarro na boca lá fora, apaga na entrada da igreja, fica lá, depois recebe oração, recebe carro, recebe casa e depois sai, volta com a vida desgraçada e desmantelada. Nunca entrou no evangelho e nem o evangelho entrou nele. Escute aqui, Deus dá carro, dá. Deus dá casa, dá. Deus dá emprego, dá. Mas as bênçãos de Deus é condicional. Está ouvindo o profeta boca de sulapa? As bênçãos de Deus é condicional. As bênçãos do Senhor é condicional. A minha Bíblia, a vossa Bíblia diz assim, chegai-vos a mim, é aí que eu me achegarei a vós. Te conserta, depois tem bênção. Te conserta, depois tem bênção. Quem entendeu a mensagem, levante a mão e glorifique ao Senhor. Para que haja a mão do Senhor tem que haver profeta. Para que haja a mão do Senhor tem que haver profeta. Para que haja a mão de Deus tem que haver profeta. Você não está entendendo?
Deus quer falar mais na terra, está faltando lábios. Que tal você dizer: Deus, eu posso contar contigo, então conta comigo. Que tal você dizer: me levanta como profeta ou como profetiza. Quem dera se você entendesse o mistério. Quem bem quer te usar é Deus. Deixa Ele te tomar a partir de hoje, para envergonhar o inferno, para saquear o inferno, para povoar os céus. Quem está entendendo a palavra, levante a mão e glorifique ao Senhor. Profeta. Falando profeta de compromisso. Profeta que tem compromisso com Deus. Está entendendo? Doe em quem doer. Dê sangue no calcanhar. Ele está ali. É Ele, Deus, Deus e Ele. Aí quando achou o profeta, disse: queremos ouvir a voz do Senhor. O profeta disse: parabéns que você me achou. Agora só tem um detalhe: se não houver tangedor, não tem a mão do Senhor. Pode zangar, mas o pau vai comer na cara de noca agora. Aí de repente trouxeram um tangedor. Eu que acredito assim, sabe? Aquilo não era o tangedor, aquilo era o capeta. Eu sei tanger, todo de lá com lego, tá entendendo? Aí o profeta olhou assim e fez: tu tá tangendo, é a tua vida infeliz. Sai daqui. Aí trouxeram outro, sou eu que acredito. Não sabia tanger, não era para o Senhor. Até que chegou um tangedor de fato. Alguém que louvava. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Amém. Até que chegou alguém, está entendendo? Que louvava de fato o Senhor. E o profeta ficou assim, olhando para ele. Os 3 reis aí e a mão do Senhor. Se o tangedor não tange, nada feito. Tem profeta e tangedor. Mas só vai vir depois que o tangedor tanger. E ele começou na harpa, o tangedor. E o profeta aqui. E o tangedor começou. E lá vai, tá entendendo? Lá vai o som, a melodia, lá vai a melodia. Exalou. Quando aquela melodia chega nos céus, parece que vejo Jeová. Coloca-se de pé aí. Tem gente que me achava muito duro. Mas um dia, a minha terceira igreja, minha força de expressão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se vamos ouvir a irmã fulana, ela pegou o microfone e fez: irmão, eu quero louvar Jesus. Mas os irmãos não reparem que eu não estou preparada. E eu não ensaiei. Mas é para Jesus, né, irmão? Eu disse: puxa a tomada da parede aí. Esse microfone só dá voz para quem oferece o que há de melhor para Jesus, minha irmã. Não, é o pifou o som, irmã. Vem cá, querida. Aí eu dei o sinal, o irmãozinho colocou na parede de novo. Vamos ouvir a irmã fulana. Se tiver preparado, tiver uma coisa boa para Jesus. Se não tiver, é para Jesus, né, irmão? Achando que Jesus é lata de lixo. Se for, o microfone ficar mudo de novo. Venha, minha irmã. Chama ela no canto. Eu disse: olha, a partir de hoje, você ensaia. Bota o teu playbackzinho lá para rodar e fica ensaiando. Porque Jesus merece o melhor. Porque, pai, Jesus, você com a cara mais limpa, minha irmã, ainda disse, isso foi eu com ela lá na secretaria, com a cara mais limpa ainda disse: eu não ensaiei, eu não estou preparada, mas é para Jesus, né, irmão? Se eu deixasse você cantar, meu Jesus ia me punir. Israel pegava as primícias, a primeira espiga de milho, a primeira espiga de trigo era para o mestre. O primeiro novilho da maiada era para o mestre. Pegava o melhor. Você sabe o que significa dízimo? 10%. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se você continuar contando, vai dar 11, 12, 13, até 100. Ficou 90. Pode olhar que é de 1 a 10. Quer dizer, as primícias, primeiro. Tem gente que não sai gastando, o resto, a rabada, é que ele tira. Quando sobra, ei, escute isso aqui. Louvor ao Senhor é uma coisa muito séria. Você está ouvindo?
Quando a pessoa, observe a partir de hoje isso, em nome de Jesus. Quando a pessoa louva de fato, observe que a igreja fica em outro clima. Mas estou falando de louvor. Porque tem uns lari-lari aí que de louvor não tem nada. De tangedor não tange nada. Tem hinos que sacode até o esqueleto, mas não arranca uma lágrima. Deus habita no meio dos louvores? Habita, mas é no meio dos louvores, não é no meio de cantarola. Para que haja a mão do Senhor, tem que haver profeta e tangedor. Longe de mim de me levantar contra o ministério do cântico. Eu não sou maluco. Eu não sou louco de me levantar contra o ministério do cântico. Eu já vi pregador dizer que cântico não é ministério. Para mim é. Mas pelo amor de Deus, entendam. Cântico é uma coisa, louvor ao Senhor é uma coisa. E lari-lari é outra coisa. Se queres que o Todo-Poderoso tenha as suas mãos constantemente sobre você, que tu nunca guardes a tua harpa, que seja um eterno tangedor, que seja alguém que louve e magnifica o Criador, porque quando nós louvamos, nós metemos inveja em Satanás. Você pode até se escandalizar com o que eu vou lhe dizer. Se Abílio Santana louvar, mete inveja em Satanás muito mais do que pregar. Eu pregando o cão fica doido, fica sem discutível. Mas se eu louvar, é aí que o diabo fica com raiva. Sabe por quê? Porque ele lembra quem ele era. O diabo, ele era maestro da grande orquestra sinfônica celestial. Ele regia o grande coral celestial. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Ele regia o grande coral celestial. E quando ele contempla alguém magnificando os céus, o diabo fica numa ira tão grande. Tão grande. Primeiro, porque o diabo sabe perfeitamente que quando um crente louva, ele move com a mão do Todo-Poderoso. Isso é bíblico. É bíblico. Pode observar que quando alguém está louvando, ou quando você, até na bacia de roupa, até em casa, quando você está ouvindo um som no teu carro, eu estou falando som, você está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo? Louvor. Estou falando louvor. Não estou falando de Zeca Pagodinho, do Satanazinho, do Capetinha, estou falando louvor. Estou falando de Neguinho da Beija-Flor, estou falando de louvor. Está entendendo o que eu estou falando? Você está entendendo o que eu estou falando? Pode observar que o ambiente fica diferente. Porque quando nós louvamos, a mão do Senhor vem, queridos. A mão do Senhor vem. Eu sei que vai doer, mas que se há de fazer. Escute isso aqui. Hoje, para você comprar um CD de louvor, estou falando de louvor, falando para crente, falando para quem conhece as escrituras. Estou falando quem é piolho, que vai pela cabeça dos outros, não. Estou falando quem conhece as escrituras. Está difícil, porque um monte de coisas que nada tem a ver. Nada tem a ver. A preocupação é vender, você está entendendo? A preocupação é vender, tem nada de louvor. A preocupação é retorno. A preocupação é retorno. Retorno. Eu já falei com mais ou menos uns 6 amigos nossos do cântico. Eu digo, meu amado, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Que erro teológico é esse aqui, rapaz? Ah, mas culpado não sou eu, foi quem fez a música, e eu sou só intérprete, e quem fez... E você é piolho para falar o que os outros falam, aí pela cabeça dos outros. Deus vai cobrar de muita gente. Se o Zino não tiver hoje, amados, varão de não sei o quê, o chamado ré-plé-plé, não vende. Se não tiver o sacudidão, o batidão, não vende. Não vende, querido. Primeiro porque nosso povo foi mal ensinado. Estou falando de louvor. Louvor que move a mão do Todo-Poderoso. Louvor que move a mão de Deus. Conheço alguns hinos, não me queira mal não. Sabe o que é que estão fazendo? É isso aqui, ó. Na fossa de detrito, na lata de lixo.
E estão indo lá embaixo. Estou falando dos nossos irmãos. Estão indo lá embaixo, ó. Não, essa não. Não, essa música também não. Não. É, da década de 60. Essa aqui. Os irmãos não vão lembrar mais, não. Não, essa não lembra, não. Fez muito sucesso lá no mundo. Então, essa aqui, deixa eu ver. Não, essa não. Essa aqui fez muito sucesso lá no mundão. Agora, essa aqui. 1970. Tá. Aí dá uma lavadazinha na torneira evangélica. Aquela música do mundo. Do mundão, tô falando sério. Que nem o pecador quer mais. Se o pecador ouvir, não, é cafona, não. Aí pega cafona que nem o filho do diabo quer mais. Aí bota uma letra evangélica, chamado plagiando. Aí bota a letra evangélica e com a cara mais cínica, quero louvar o meu Senhor. Tá faltando tangedor. Tá faltando tangedor. Tá faltando tangedor. Tá faltando tangedor. Gente que não se lembra daquele filme O Mestre Conta com Carinho. Tá na nossa igreja hoje aí. Agora eu estava ouvindo a música Titanic. Como é que pode? Agora, gravaram agora, Titanic. Essa música aí do Leonardo, que tá o Leonardo DiCaprio, mas botaram uma letra evangélica agora. Aquela música que Diana, com raiva por causa de Odair José, que arranjou uma sócia para ela na época lá. Quem não lembra daquela música que ela cantava? Está na nossa igreja, é um canta-rodo. Quer ver uma música linda? Quer ver? Olha que letra, ó. Me ajude. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo sim. O que? Diana cantava para Odair José. Ela é década de 70. Isso era de Diana. Voltarei, volta Odair José. Amados, está faltando tangedor. O Deus de Abraão falou comigo. O Senhor pode emprestar-me os seus lábios para protestar. Eu disse, posso, mestre. Vão te criticar. Você não vai ouvir glória a Deus e nem aleluia. Mesmo assim você vai falar. Eu disse, se vai te agradar, então eu falo, Santo de Israel. Eu falo, Todo-Poderoso. Amados, que a minha vida, que a sua vida seja uma vida de tanger, de louvar, de magnificar. Você está ouvindo? Não fique zangado que eu vou te dizer não, mas sabe por quê? Ei, quando tiver no horário eu te aviso. Mas sabe por quê? A bênção está tardando para a tua vida. Você pode até não aceitar. Mas é porque em vez de louvar, você murmura. Você não entende que Deus está fazendo isso para lapidar este rubi. Tu és uma pedra preciosíssima, mas bruta ainda. E tu sabes que para lapidar isso aí, em vez de você louvar, você murmura. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em... Pois é, queridos, é no meio da tribulação que devemos louvar, magnificar a Deus. Quer ver um exemplo aqui? Ei, alguém está me ouvindo? Diga amém. Amém. Quer ver um exemplo aqui? Olha isso aqui. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Quer ver um exemplo aqui? Olha para cá, querido, senão você vai perder a mensagem. Ô, cabeça rachada. Fala, Jeová. Onde é que você está vindo, praga? Estou vindo da terra, estava passeando por ela. Estava passeando, vagabundo. Não tem o que fazer não, né? Você passou lá pelo Oriente? Passei. Lá pela Babilônia? Passei. Tu viu um crente ricão lá? O nome dele é Jó. Aí o cão disse, vi também. Rico, né?
Se o senhor permitir que eu for tirar a riqueza dele todinha, quero ver ele dar glória. Bom, se você quer ver, então pode ir. E o cão veio e Jó quieto. Aí Deus falou, cabeça rachada. E aí? Ah, mas com a saúde que ele tem, pode ir. Quero ver ele dar glória. Você quer ver? Então vai ver. Só que Deus não disse assim, ô Jó, vigia aí que eu permiti ao cão para perturbar você, viu, Jó? Eu não me vergonha não, Jó. Jó nem sabia. Deus confiava tanto em Jó, que deixou Jó brigando com o diabo, sem nem saber que era o diabo que estava brigando com ele. Aí veio uma chaga maligna. Para quem não sabe, escuta isso aqui. Para quem não sabe, era uma praga tão tremenda. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Era uma praga tão tremenda que as unhas de Jó, dobre sua atenção para entender isso, caíram. Sabe aquele tipo unheiro? Enchendo de pus. E as unhas caíram. Você procurava a pele de Jó e você não via. A Bíblia diz, não é a história, é a Bíblia que diz que os bichos de moscas eram notórios andando sobre o corpo de Jó. É nojento, mas era assim que o diabo fez. Dobre sua atenção, por favor. Leve a sério. Para ver se Deus fala um pouco mais contigo. Leva a sério. Leva a sério para ver se Deus fala um pouco mais contigo. Era assim o corpo de Jó. Tu procuravas ver a pele de Jó e tu não via. Era bicho puro. É a Bíblia que diz. Jó 7:5. Os bichos de moscas comiam a carne de Jó. Permeavam ali. Era nojento e fedido. Ele queria coçar o corpo, mas não tinha mais unhas, coitado. Ele pegava um caco de telha e começava a coçar, porque da agonia que ele sentia no corpo. E para cobrir os bichos, ele rolava na terra e cobria os bichos. E o diabo olhou de longe e disse, Deus, vai murmurar. Lá veio a mulher de Jó e disse, homem, acaba com o teu sofrimento. E o cão, isso, usa ela. Isso, agora. Isso. O cão chega na língua dela, me empresta tua língua. Ela fez, já é sua. Homem, cadê o teu Deus? Que Deus é esse? Blasfema e morre. Se Jó dissesse, você está louca, pecou. Quem chamar seu irmão de louco sequer é réu do juízo. Aí Jó, inteligente, fez, minha mulher, o que é isso? Como falas uma louca, assim falas tu. Quer dizer, tu estás falando igualzinho uma louca. Recebemos o bem do Senhor e não vamos receber o mal. Ele disse, o Senhor me deu, meu amor. O Senhor tomou. Aí ela disse, pois então blasfema agora contra esse Deus e morre, acaba com o sofrimento. E o cão de longe assim, ó, agora. Isso, aí blasfema de Deus, ó. Aí Jó rasga as suas vestes, pela a cabeça, joga cinza no corpo, olha para os 10 filhos mortos e diz assim, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Olhou para sua casa no chão, porque uma ventania veio, diz a Bíblia, e derribou, e disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Foi lá no pasto e olhou o pasto queimado, porque caiu fogo e consumiu o pasto, e disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou. O diabo dizendo, e agora ele vai murmurar. Ele botou a cara no pó, na posição de protesto, como quem diz, eu vou entregar a minha alma agora e vou partir. Ele dobra os joelhos, olha para cima e diz, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Se pensas que eu vou murmurar, se enganou, cabeça rachada. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é louvor. Isto é louvor. Isto é louvor. Isto é louvor. O apóstolo São Paulo disse, não escondam a harpa, dedilhem a harpa, disse Paulo em outras palavras. O apóstolo São Paulo profere, meus amados irmãos, diz o apóstolo Paulo,
Sejam tangedores para que a mão do Senhor esteja sobre vós outros. Em outras palavras, é claro, disse Paulo. E ele é mais que taxativo, dizendo: por tudo. Louvem a Deus por tudo. Quando nós louvamos, acredite, a mão do Senhor vem. A Bíblia diz assim, disse Paulo, que em Jerusalém existia algumas mulheres que louvavam a Deus com suas fazendas. Olha o que Davi disse: minha alma bendiga ao Senhor, mas meu corpo não faça greve não. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Quando nós louvamos a Deus, você está entendendo o mistério? A mão do Senhor vem. E quando a mão do Senhor vem sobre uma pessoa, agora sim vem o gostoso. Quando a mão do Senhor vem sobre alguém, acabou. 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 Quem pode amaldiçoar aquilo que o Deus de Abraão abençoou? Quando as mãos do Senhor Deus é sobre uma pessoa, escute isso. Quando as mãos de Deus é sobre alguém, pode se levantar Satanás, a secretaria do inferno, o repórter satânico, pode se levantar quem quiser, pode vir Balaão, pode vir quem quiser. Se as mãos do Senhor veio, acabou. Queres tu que eu vos diga uma coisa? Queres tu que eu vos diga uma coisa? Quando as mãos do Senhor é sobre alguém, aonde ele for, ele é bendito. Se joga ele na cova, como fizeram com José, Deus desce na cova com José. Se pega José e joga para o Egito, Deus vai com o Egito com ele. Aonde quer que aquele moço ia, as mãos do Senhor iam sobre ele. Sabe por quê? Porque escrito está: bendito serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo. Amados, quando nós resolvemos levar uma vida de profetas e de tangedor, a mão do Senhor vem sobre nós. E quando a mão do Senhor estende sobre a nossa vida, pode ter certeza, não tem demônio para amaldiçoar, não tem capeta para amaldiçoar. O que é que o senhor quer dizer com isso, pastor Abílio? Eu quero dizer que, queira Satanás ou não, a partir desta madrugada, tu vais ver o que é andar no Bezaliel. E o que é o Bezaliel? É andar na sombra de Deus. É Deus sobre você, é Deus sobre você, é as mãos do Senhor sobre você. Acredite nisso. Pastor Anderson, em nome de Jesus eu te digo isso. Se as mãos do Todo-Poderoso estão sobre este ministério, pode se levantar quem quiser, pode fazer reunião no inferno, pode regimentar o inferno, pode sacudir o inferno, pode vir até Lúcifer. Se as mãos do Senhor estão sobre este negócio, pode bater como quiser Satanás, porque crente que tem as mãos do Senhor é igual ao omelete: quanto mais bate, mais ele cresce para a glória do Deus que fez os céus e a terra. Escute isso aqui. É isso aqui, ó. Vou tentar te explicar isso aqui. Amado, fica de pé, por favor, bondoso. Seria isso aqui, ó. O amado vai andar à vontade. Eu sou Jeová, agora eu sou Jeová. E o senhor é Abílio. Pronto. Pense no Abílio feio. O senhor é Abílio, o senhor é Abílio. Olha o que é as mãos do Senhor. É isso aqui, ó. Aonde o cabra vai, escute bem, quando as mãos do Senhor vem, está escrito: e sucedeu que tangendo o tangedor veio sobre ele, Eliseu, a mão do Senhor. É isso aqui, aonde quer que a pessoa vá, está entendendo? Vai para o trabalho, vai para casa, vai dormir, aonde quer que ele vá, as mãos do Senhor vai estar assim, ó. Pois então escute aqui, eu sei que você não entendeu, pois isto vai acontecer a partir de hoje.
aonde quer que você vá, as mãos do Senhor vão estar sobre você. Acredite nisso, porque sucedeu o quê? Tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. A mão do Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vai estar sobre a sua vida a partir de hoje. Quem acredita nisso, levante a mão e glorifique ao Senhor. Pode dizer o que quiser, pode bater para ver a queda, não vai adiantar nada. Eu sei que nem todos estão entendendo a mensagem. Eu sei que daqui é notório, a gente olha, a gente olha e a gente vê que tem gente que está assim, ó, assim, ó. Como quem diz é hoje? Profeta, né? Sou eu. Pá. Quer os ouvidos para ouvir a sua voz e a boca para o povo ouvir a tua voz, tá certo? Louvar. E aí a mão vem, quer dizer, estou entendendo, Senhor. Eu estou vendo gente assim, mas estou vendo a meia dúzia assim, ó. Tá entendendo nada? Tá mais perdido que segue tiroteio. Tá entendendo nada? Tá doidinho que o pastor Anderson diga que a graça, a comunhão e a consolação da Trindade Augusta seja com todo o povo, e todo o povo diga amém, tchau, bye bye. Tá doidinho que acabe. Não foi embora ainda porque está com medo da condução, não tem tempo de pegar ainda. Volto a repetir, Deus está procurando profetas e profetisas. Ele acha alguém aqui nesta madrugada? Acha! Estas mensagens e outras você encontra na áudio e vídeo Paz no Vale, Rua Conde de Sazeda, 158, primeiro andar, loja 03, Liberdade, São Paulo. Fone 0 operadora 11 3101 5488.